Nós estamos em pleno início de campanha nacional, presidente. Ontem nós tivemos a convenção de Flávio Bolsonaro, também de Lula. E uma grande discussão que ninguém quer fazer é onde as pessoas vivem, são os municípios. Como está a vida das pessoas, dos brasileiros? Existe um descolamento, eu sempre falo isso, existe um descolamento muito grande entre Brasília e o resto do Brasil, as suas 5.570 cidades. Eu quero falar sobre isso e a importância dos prefeitos prestarem atenção de qual que é o melhor plano de governo, plano de ação para eles, prefeitos, e para você também que mora na sua cidade, brigar por isso e bater na cabeça deles e falar assim, preste atenção no que está acontecendo no Brasil. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, em pleno domingo gravando um vídeo. Ontem nós tivemos a convenção ali de Flávio Bolsonaro e de Lula, os principais candidatos, os candidatos que deverão estar no segundo turno, de acordo com todas as pesquisas e também das nossas pesquisas que nós não divulgamos. Aliás, a minha batalha pelo fim das pesquisas divulgadas vai continuar pelo resto da minha vida. Eu sei que eu já perdi essa guerra, mas não custa nada a gente perder brigando, né? Aliás, é o meu feitio esse. Eu quero falar com vocês hoje, e se você, prefeito, está me percebendo aqui, batendo um papo comigo, eu quero falar com vocês qual é a situação do Brasil, tá? Nós temos hoje mais de 60% do orçamento de todas a receita que nós temos no Brasil e vai lá para Brasília na mão do governo federal, tá? Aí a gente tem mais 26%, alguma coisa assim, que vai ali para a mão dos governos do estado. Sobra quanto para os municípios, para os 5.570 municípios? Em torno de 15%. Eu estou falando números de cabeça aqui, que estão passando perto. E aí o que a gente tem hoje no Brasil, né? As pessoas vivem nas cidades, as pessoas vivem, claro, tem gente que vive em Brasília, é claro que tem, mas a gente sabe que não é bem essa situação que acontece, porque o que a gente tem no Brasil é prefeituras cada vez mais endividadas, com mais problemas, sem ter condições de fazer o mínimo. Eu vou colocar um pouco de culpa aqui nos prefeitos, porque muitos prefeitos criam vários serviços e depois não dão conta de pagar esses serviços, não dão conta de fazer o básico. E qual é o básico? Saúde, segurança, infraestrutura. Aí você fala educação. A educação também, eu diria, na verdade, ensinamento, né? Porque educação quem dá são os pais, né? O que acontece? Hoje nós temos 4 grandes problemas nos municípios. E quem disse que esses são os grandes problemas? Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, nós enviamos um questionário para os 5.570 prefeitos, em torno de 1.000 responderam, então foi uma resposta bem grande, assim, uma amostra bem grande para um universo tão pequeno dos 5.570. E aí, os grandes problemas, primeiro, a judicialização. E aqui você fala, poxa, Marcelo, realmente o STF vem tendo cada vez uma imagem pior no Brasil. É verdade, mas quem acredita que o STF é o grande problema do Brasil não sabe que os prefeitos e prefeitas do Brasil passam. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Imagine que o prefeito, a população deseja uma praça, esse prefeito ele chama a equipe, faz um projeto, faz todo o planejamento, faz a licitação, tem o ganhador da licitação e aquele processo vai indo. Quando ele começa a execução, chega um morador ou chega ali um vereador que é do contra, ou chega uma associação, que toda cidade tem uma associação que enche mais o saco que ajuda, vai lá e vai no Ministério Público. O promotor, ele se enche de poder e vai lá dentro da sala dele, sem ouvir ninguém, ele vai lá e para aquela obra. Todo o dinheiro gasto, todo o tempo gasto é jogado fora. Um outro exemplo dessa intromissão do Ministério Público, eu já passei por isso, eu fui secretário de saúde da minha cidade, e o que acontece é que você ali tem os remédios da Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, para toda doença, todo CID tem ali uns remédios que são dados, né, que você já tem ali uma relação de medicamentos. O que acontece? Se você pega uma pessoa, ela vai no particular, esse médico do particular pede um medicamento com custo absurdo, às vezes nem no Brasil tem. No caso que eu passei era de 16 mil reais, isso há 20 anos atrás. E o que aconteceu? O Ministério Público determinou que fosse dado aquele medicamento. E aí o município não tinha como comprar por causa de dinheiro, por restrição orçamentária, dificuldade de comprar um medicamento. E aí todo aquele movimento acontecia, sendo que
o Ministério Público dava até ordem de 24 horas para cumprimento da decisão. Então perceba isso. Essa intromissão do judiciário dentro das cidades. Isso não acontece só na STF, como eu disse, dentro das cidades. Isso aumenta custo, isso atrasa tudo e os prefeitos reclamam muito disso. Para quem? Na pesquisa. Eles não reclamam porque o Ministério Público amanhã arruma alguma coisa para prejudicar o prefeito. E não é difícil, porque dentro de uma prefeitura, alguma coisa orgânica, que você tem 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, sempre tem coisa errada, como tem dentro de uma empresa, e tudo vira judicial, e aí você pega e trava uma cidade. Cidades como eu moro no litoral, ela depende do desenvolvimento, você tem muita área para ser desenvolvida e você não consegue porque o Ministério Público não deixa você desenvolver. Então o prefeito tem hoje um grande inimigo, que são não são todos, claro, mas assim, o Ministério Público que não quer entender a necessidade da população. Ela acaba vendo, muitas vezes por motivos ideológicos, ou alguma coisa ali, picuinha contra um prefeito ou prefeita. Então esse é um grande problema. O segundo problema, a saúde pública. Por que a saúde pública é um grande problema? Todos os municípios devem, constitucionalmente, investir 15% do seu orçamento na saúde pública. Em média, os municípios investem 23%. Aí você fala, poxa, Marcelo, isso só dá 8 pontos percentuais acima. Não, dá 50% a mais do que ele deveria colocar, correto? 15 mais 7,5, a gente está falando de 22,5. Dá mais de 50% do que ele deveria colocar. Só que se a média é 23, tem município colocando 40% do seu orçamento na saúde. Isso aqui é um dado que eu falo, é uma área que eu conheço, de certa forma, conheço bem essa área. O que acontece? E por que isso acontece? Todo serviço de saúde que você cria na sua cidade, em pouco tempo ele já lota, porque você tem uma população cada vez mais empobrecida e mais velha. Essa população não tem condições de ter convênio, tem convênios que não têm interesse nenhum nas cidades pequenas, e a grande maioria das cidades do Brasil são cidades pequenas. E aí, quando você também tem algum embate com esse convênio médico, sempre eles ganham, afinal de contas, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, não sei porquê, você imagine aí, ela sempre dá causa ganha para os convênios, nunca para a população. Tá? Então, o que acontece? A saúde pública destrói o orçamento das prefeituras e as prefeituras não conseguem ter mais orçamento. Quais são os repasses que tem na saúde? Tem a verba PAB, que é o piso da atenção básica, que é um valor que está defasado há muitos anos, todo mundo fala, vou resolver. Não resolve, e o prefeito continua colocando o governo do estado em todos os estados, tá? Não é só o estado de São Paulo onde eu vivo, mas não ajuda em quase nada a saúde pública também, então o prefeito fica ali apanhando, sendo que, constitucionalmente, a saúde pública é um dever tripartite, governo federal, estadual e municipal. Quem é que apanha? Prefeito. E os outros dois? De vez em quando enviamos uma ambulância para o município de Juquitiba, como se isso fosse alguma coisa sensacional. Você enviou uma ambulância e aí a prefeitura tem que colocar profissionais que custam todo mês, a ambulância custou uma vez só, todo mês custa. Essa pessoa que está lá dentro, nesse novo serviço, ele vai aposentar, vai custar mais. Essa pessoa ela é afastada por doença, vai custar cada vez mais. Custo de combustível e tudo mais, IPVA e tudo mais que você imagine aí. Então a saúde pública é um grande problema dos prefeitos que não tem o repasse correto. O governo federal, que como eu falei para vocês, mantém ali 65% do orçamento, não ajuda em nada, ajuda pouquinho e acha que está ajudando muito. E quando tem algum deputado que vai lá brigar, ele chega e fala assim, olha, conseguimos aí uma verba, tal. Então você tem que, o prefeito ele tem que correr com o pires na mão, gastando dinheiro do contribuinte, indo para Brasília com o pires na mão para tentar arrumar uma verbinha para conseguir fazer uma unidade de saúde que vai lotar, que vai gerar custo, e esse custo do dia a dia ninguém dá conta, só o prefeito, e cada vez mais apanhando por causa disso. Terceiro ponto, então vamos lá, judicialização, saúde. Terceiro ponto, segurança pública. Aqui é um outro problema seríssimo. Tá? Então, qual que é o problema da segurança pública? Nós temos pessoal a menos do que prega as normas mundiais. Então, eu tenho que ter X policiais militares por 100 mil habitantes. O Brasil tem menos. Mais do que isso, nós temos um outro problema. Porque quando o governo do estado fala que tem, você tem muita gente que está atendendo o telefone no 90, por exemplo. Você tem pouca gente na rua combatendo o crime.
Tá? Então isso é muito ruim. E tem muitas prefeituras, eu conheço várias, que tem que sustentar uma delegacia, por exemplo. Tem que mandar papel e sulfite, mandar caneta, pagar o aluguel. Quando fala-se de abrir uma delegacia, é uma coisa ótima para o Estado, que fala, olha, nós abrimos uma delegacia na cidade tal. Mas quem paga o custeio disso, normalmente, é o prefeito da cidade. Então, quando você fala em um novo serviço de segurança, é um novo custeio para o prefeito. Esse é um grande problema. E aí, como tem poucos homens e o prefeito apanha demais por causa da saúde, porque o governo do estado não apanha por causa da segurança, o governo do estado não apanha por causa da segurança, o governo federal apanha muito menos, sendo que todos têm obrigações ali, né? O governo federal tinha obrigação de tomar conta das fronteiras do Porto de Santos, que está aqui a 60 quilômetros, e não toma da devida forma, e aí o crime organizado cresce. Você tem um problemaço de roubos, furtos nas cidades, e também homicídios. O que acontece? Os prefeitos, para darem resposta, pegaram aquele guarda municipal que foi criado para tomar conta do prédio público, para não deixar que alguém estrague uma praça, foi obrigado a criar uma guarda armada, treinar esses guardas, comprar carros para poder dar resposta. E hoje as cidades elas se fortalecem muito mais pela sua guarda municipal, que é um custo altíssimo, porque você tem um custo do dia a dia. De novo, é uma profissão que você tem muito afastamento por saúde e tal. E aí, gasolina, você tem que ter unidade, você tem que ter tudo, salários, aí 13º e por aí vai. Né? Todo esse custo novo que o prefeito arrumou. E o terceiro e o quarto ponto, que também é a grande reclamação dos prefeitos, e aqui vamos lá, isso aqui eu estou dando a minha opinião, mas em cima das reclamações da pesquisa que nós fizemos com prefeitos. A quarta é a questão da infraestrutura. Como é que você vai fazer uma obra de alagamento, uma obra enorme de micro e macro drenagem? Com que dinheiro você faz isso? Então você tem que passar o pinico lá de novo, o pirizinho lá, por favor. A minha cidade vai afundar de tanta água que tem lá, porque foram criadas cidades há 400, 500 anos atrás sem infraestrutura. E os prefeitos estão vindo, estão tentando fazer a infraestrutura, que custa muito caro essa infraestrutura, não é fácil. Tem muitas cidades abaixo do nível do mar. E do lado de rios, que tem uma enchente e enche a cidade inteira. Aí você tem a invasão da população, que está cada vez mais empobrecida no Brasil, está morando na rua, morando em beira de lago, de rio e tal. E o que acontece com essas pessoas? Reclamam para quem? Do prefeito. A culpa é sempre do prefeito. Tá? E aí o prefeito não tem dinheiro para fazer isso. O que aconteceu então? Em resumo, o prefeito hoje e prefeitas, eles sofrem com a judicialização que trava o município, não deixa prefeitos e prefeitas trabalharem com coisa honesta. Não estou dizendo de coisas desonestas, que é obrigação realmente o Ministério Público ser acionado e mandar prender prefeito desonesto. Mas quem acha que todo prefeito e prefeita é desonesto está errado. Não é nada disso. Tem muito prefeito e prefeita bem intencionado. E aí, essa judicialização que trava ele, a saúde que custa cada vez mais e com cada vez menos repasse, a segurança que está sendo criada pelos municípios para fazer frente à falta de atenção que é dada do governo do estado e também, principalmente pelo governo federal, e o quarto ponto, sem condições nenhuma de fazer infraestrutura, que gera grandes problemas sociais e econômicos nas cidades. A gente viu o que aconteceu no sul do Brasil há uns anos atrás. E aí o que acontece, o prefeito não faz, com tudo isso, não faz o que é o principal, que é limpar a cidade. O prefeito ele é o grande zelador de uma cidade, ele não limpa a cidade, ele não consegue dar manutenção nessa cidade, rua com buraco, rua com mato alto, e aí a população cai em cima dele. Então perceba o que eu quero dizer, existe um acúmulo de custos dado ao prefeito, e o prefeito desesperado para resolver isso aí, porque ele que apanha, enquanto está todo mundo tranquilão, de repente você chega e fala assim, olha, problema seu, né? E aí nós temos os prefeitos. Por quem o prefeito vai trabalhar nessa campanha agora de 2026? Para quem ele vai trabalhar? Para presidente, para deputado? Por isso que eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma cidade. Então, essa aqui é uma das cidades que a gente monitora ali. Se você olhar lá no comecinho, a primeira pesquisa que nós fizemos nessa cidade foi lá em setembro de 2011, tá? Em setembro de 2011 nós fizemos essa pesquisa, começamos a trabalhar nessa cidade. Eu quero que você perceba que a linha vermelha, que é a reprovação, ela vem sempre acima da aprovação, até que chegou um momento que é esse aqui, tá? Nesse momento aqui, se você prestar atenção,
foi em 2020, em junho de 2020, foi a primeira vez que teve um pouquinho ali 2012, 2013, que é um ano eleitoral ali, foi um ano eleitoral, o prefeito conseguiu dar uma ajeitada na cidade. Mas quando ela subiu com consistência mesmo, foi ali na pesquisa de 2020, tá? Quando a gente fez essa pesquisa. E o que acontecia no Brasil e no mundo em 2020? Vocês lembram? Eu vou falar para vocês, a pandemia. O que aconteceu na pandemia? E por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Quando você olha, você fala, essa é uma cidade. Eu não vou dizer quantas cidades a gente trabalha, mas pode ter certeza que são muito mais de 100. Tá? Então a gente atende muito mais de 100 cidades com pesquisas de avaliação de governo, depois aí chega na época eleitoral. E todas as cidades, eu vou repetir, todas as cidades tiveram o mesmo fenômeno. Quando chegou na pandemia, a aprovação conseguiu superar a reprovação. Alguns seguraram, como essa cidade, que conseguiu manter a aprovação lá para cima, e umas tiveram depois queda, mas nesse momento todos aqui conseguiram passar de forma consistente. O que aconteceu aqui, eu vou dizer para vocês, porque todos os prefeitos me relataram a mesma coisa. Tá? O que aconteceu? Naquele momento, em 2020, o governo federal fez muito repasse para as prefeituras de dinheiro, não sei se vocês lembram, todas as prefeituras na pandemia ficaram com caixa azul, estava endividada, conseguiram acertar suas contas, porque o governo federal na pandemia começou a mandar dinheiro para as ações que tinham ali nas cidades. E o que aconteceu? Os prefeitos conseguiram, naquele momento com o dinheiro, começar a arrumar a sua cidade, começar a acertar, começar a fazer obras importantes. A questão social conseguiu atender com mais qualidade, e aí os prefeitos foram fazendo, e o que aconteceu? Que a aprovação de todos cresceram. Eu vou repetir, a aprovação a partir de 2020 em todas as cidades que nós monitoramos, foi a primeira vez que teve a aprovação ultrapassou de forma consistente a reprovação, e todos os prefeitos me relataram a mesma coisa. Giuseppe, nós conseguimos, não foi nós que conseguimos, foi pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, que nós tivemos dinheiro em caixa para poder trabalhar. Quem mais sabe sobre os problemas da cidade são os prefeitos. Nós monitoramos uma cidade, mostramos para o prefeito o que as pessoas querem. Os prefeitos monitoram as redes sociais, eles sabem o que as pessoas querem. Então, só que ele não tem capacidade financeira de fazer o que as pessoas querem e precisam. E aí o prefeito fica tapando buraco, todo dia, tapando buraco. Aí você fala, mas tem cidade que consegue sim, teve cidade que conseguiu ter um orçamento muito maior, que é por causa do seu tamanho, teve royalties também de petróleo, tem cidades que mesmo assim você pega algumas cidades do Rio de Janeiro que explodiram em royalties, não fizeram nada na cidade e começou a secar essa fonte aí, começou de novo a ter problema. O que eu quero dizer que nós precisamos sim aqui no Brasil de termos mais Brasil e menos Brasília. Tá? Esse aqui foi um bordão criado lá por Jair Bolsonaro, que é uma realidade. Isso, não sei de onde o Jair Bolsonaro tirou isso, mas é uma realidade. Então, prefeitos, políticos, isso aqui é essencial para o seu futuro, porque 2027 nós já começaremos, a partir de janeiro, a fazer pesquisa de pré-eleição de 2028. Prefeito com avaliação boa, ele acaba conseguindo se eleger com mais facilidade ou fazer o seu sucessor. Casamento bom, dificilmente existe um divórcio. Tá? Então, se a população está vendo que o prefeito está fazendo o que precisa ser feito, ele vai sim ter mais chance de ganhar a eleição em 2028. Então, prefeitos, vocês nas suas cidades, percebam a importância de vocês em chamar todos os vereadores, chamar as associações e falar para a gente o melhor projeto que existe de Brasil para a gente é esse candidato, são esses senadores, são esses deputados. Porque se vocês ficarem em cima do muro ou ficar pensando de forma ideológica, o que vai acontecer é que nós vamos continuar do jeito que nós estamos. Nós estamos como que nós estamos, é só você olhar para a sua cidade, é só você olhar para a sua caixa. Não reclame, porque é o que mais estão reclamando de população de rua. A população está ficando cada vez mais pobre, indo morar na rua, explodindo a área social das cidades. Então, entra o quinto ponto, depois de judicialização, de saúde, de segurança, de infraestrutura, você terá certamente muito a responder por questões sociais, que não é culpa sua, prefeito e prefeita, não é culpa sua,
Mas talvez a sua missão de não chegar lá e falar, não, a gente tem que, isso tem que parar. A gente não pode brincar de Brasil como um país e deu sempre nessas questões ideológicas. Quem é que tem o melhor projeto para fazer com que eu tenha dinheiro em caixa, como foi na época da pandemia e como eu mostrei aqui no gráfico para vocês, onde todos os prefeitos relataram a mesma coisa. Quando eu tive dinheiro, eu trabalhei, eu sei o que a minha população precisa, eu sou uma pessoa, um bom gestor público, eu estou aqui para dar resultado. Ok? Então na semana que vem a gente vem com um novo assunto aqui. Um grande abraço, até semana que vem.